Como é bom rendermos graças ao Senhor, bendizer o seu santo nome e reconhecer que só Ele é digno de toda a nossa adoração, de toda a nossa devoção, como povo redimido, como povo que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Nós vamos agora para Mateus capítulo 20, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo de número 20. Apenas uma revisão do que vimos no domingo passado. Os irmãos que têm acompanhado perceberam que propositalmente eu não expliquei o suficiente, ou na realidade eu nem fiz menção explicativa ao versículo de número 30 do capítulo 19, até porque deixei para este domingo a explicação natural feita pelo Senhor ao contar esta parábola conhecida como a parábola dos trabalhadores na vinha. Mas antes, eu gostaria de lembrar aos irmãos aquela sequência importantíssima aqui, quando temas relacionados à família são abordados pelo Senhor. E nós vimos que nós, como crentes, corremos dois riscos. O primeiro deles é desvalorizarmos a aliança que Deus fez não somente conosco, mas também com os nossos filhos. A prova está nos versículos de 13 a 15, quando os discípulos repreenderam os pais que queriam trazer suas crianças pequenas, crianças de peito, para que Jesus as abençoasse. Esta bênção aqui era extremamente importante, não era mera forma, mas era a bênção do pai sobre os filhos. E Jesus então diz: deixem os pequeninos vir a mim. Não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Eu procurei até dar uma ênfase maior nesta expressão de Jesus, e ela só acontece por dois momentos, quando ele se indigna com o impedimento dos discípulos de que os pais trouxessem suas crianças para que Jesus as abençoasse. Em outro momento, quando ele encontra mercadores fazendo do templo da casa do pai casa de negócios. Aqui Jesus dá aquela repreensão. Jesus fala com muita ênfase. Jesus se ira de uma forma santa e justa contra aqueles que estavam desvalorizando a aliança. Na sequência, versículos de 16 a 22, nós percebemos que o outro risco é a supervalorização da aliança. Ou seja, acreditarmos que o sinal ou selo da aliança, naquele período ainda específico, a circuncisão, tinha poder para salvar. Assim como hoje o batismo também não tem poder para salvar, a circuncisão no passado não tinha. Mas o selo ou o sinal, ele sempre marcava, selava, separava o povo de Deus dos demais povos. Então, a supervalorização da aliança é vista na história deste jovem, rico, extremamente religioso, educado, íntegro, mas que não entendeu nada a respeito da necessidade que ele tinha de um Redentor e de esperar e de aguardar o Messias. Então, a supervalorização da aliança, ela pode trazer ainda hoje em nós, pais, aquele conceito ou ideia: eu batizei o meu filho, e então se meu filho já foi batizado, ele está salvo. Este é um pensamento equivocado. Batismo nunca salvou ninguém. Na realidade, quando nós percebemos o selo ou o sinal da aliança sendo aplicado em uma criança pequena, no passado a circuncisão no menino de 8 dias, o batismo hoje sendo o derramar da água em uma criança que ainda não responde por si mesma, é a clara demonstração de que o batismo ele precede a fé. Porque é a prova clara de que Deus nos inclui na aliança ainda pequenos e nos salva pela graça somente. Então, há casos em que pessoas já adultas, elas têm fé para depois receber o batismo, sim, é fato. Mas no desenvolvimento progressivo da revelação, sempre foi assim. Famílias são resgatadas e Deus não impede que os seus filhos sejam incluídos na aliança. Agora, onde é que está todo o problema aí? A partir do versículo 23, nós percebemos que o conceito judaico naquela época de salvação estava atrelado à riqueza. Então, Jesus diz que dificilmente um rico entraria no reino dos céus, versículo 23. E por que tudo isso?
Porque, na realidade, para o judeu, a salvação estava atrelada à bênção de Deus sobre o crente, e esta bênção ela seria revelada através da riqueza. Então, para eles, alguém rico, veja só, jovem, crente, bem-sucedido, dono de muitas propriedades, tinha o céu garantido. E aqui Jesus não está querendo dizer que ricos não são salvos, porque então nós tiraríamos de letra aí Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, todos eles foram ricos e foram salvos. A grande questão está que a riqueza não salva ninguém. E devemos ter muito cuidado para não correr o risco de entendermos que prosperidade material é sinal de uma vida salva. Na realidade, muitos ricos estão indo para o inferno, porque não renderam os seus corações a Cristo. E o que Jesus quis dizer aqui, usando esta aplicação, foi o seguinte: quando os seus discípulos disseram maravilhados, sendo assim, quem pode se salvar? Quem será salvo? Jesus diz então que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Versículo de número 26. Jesus olha para eles e diz o seguinte: isto é impossível aos homens, ou seja, ninguém, nem mesmo o rico que vocês estão vendo, próspero e bem-sucedido, pode salvar-se a si mesmo. Mas Deus tudo pode, e para Deus tudo é possível. Aí nós chegamos no final de tudo, quando Jesus então diz, falando a Pedro, que ainda não entendeu bem, e diz, versículo 27, Senhor, nós deixamos tudo para segui-lo. E agora, o que é que a gente vai receber? Percebam que Jesus os repreende, primeiramente a Pedro e aos demais, porque eles queriam saber de tudo isso, dizendo que eles ainda não estavam compreendendo bem o que ele queria ensinar. E por que eu estou dizendo isso, nós vamos começar a ver hoje a partir do capítulo de número 20. Mas me deixe lembrar para vocês o que Jesus disse a Pedro, versículo 28. Jesus respondeu para Pedro e para os discípulos: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mesmo vocês ainda pensando deste modo, eu vou mostrar a vocês, disse Jesus, que o que vocês vão experimentar a título de galardão é pura graça. E aqui Jesus diz que eles no dia do juízo se sentarão para julgar as 12 tribos de Israel. Em versículo 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Em outra passagem dos evangelhos diz que receberia este 100 vezes mais. Jesus não está querendo dizer aqui que quando nós seguimos a Cristo e decidimos então caminhar com Ele, sob qualquer situação, Deus vai nos dar 100 mães. Nós só temos uma mãe. Mas a ideia é, vejam quantas mães eu tenho aqui. Quantos pais eu ganhei? Quando eu faço parte da família da fé, então, a igreja se torna a minha família. E Jesus então conclui dizendo o seguinte, versículo 30, porém muitos primeiros serão últimos e últimos primeiros. Como é que a gente pode entender esta expressão aqui? Será que Jesus estava falando que os ricos viriam depois e os pobres seriam os primeiros? Ou que os gentios viriam primeiro e os judeus viriam depois? Não, nenhuma coisa nem outra. A parábola então dos trabalhadores da vinha vai falar para nós ainda sobre graça, salvação e recompensa. Acompanhem comigo a leitura então, Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram.
Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A parábola dos trabalhadores da vinha nos traz então a explicação do que Jesus falou no final do capítulo 19 e concluiu ao fechar a parábola que ele mesmo contou. Mais uma vez, Jesus usa a parábola, que era um método didático de seu tempo, para contar uma verdade espiritual ou aplicar uma verdade espiritual, utilizando elementos comuns do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Aqui ele usa a figura de um trabalhador, ele usa a figura de um dono de vinhedo, ou seja, de uma grande plantação de uvas. Ele usa a ideia do pagamento, do horário, do trabalho. E tudo isso, irmãos, aqui não é para defender o trabalho justo, não é para defender a necessidade que temos de trabalhar e sermos agradecidos pelo trabalho. O sentido aqui da parábola é tratar daquilo que ele vinha falando anteriormente. Observem mais uma vez comigo o versículo de número 1. Porque o reino dos céus é semelhante a... Jesus então vai comparar o reino e dizer que o reino ele é semelhante a um dono de uma vinha que resolveu agir com graça e pagar todo mundo, independente do serviço, independente do esforço, com o mesmo salário. Veja, 1 denário era o salário de um dia de trabalhador, ou de um trabalhador, de um agricultor que trabalhava no campo, e também era equivalente a um dia de trabalho de um soldado da infantaria romana. Agora percebam que o senhor da vinha, ele vai convidando trabalhadores para o trabalho, e era muito comum que as praças da Palestina, elas ficassem repletas de homens esperando que os donos das grandes plantações os convocassem para o trabalho. Então ele começa pegando gente no alvorecer do dia, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e no final do dia, às 5 da tarde, faltando apenas 1 hora para fechar a casa. E o que aqueles que trabalharam mais estavam esperando? Os que trabalharam mais estavam esperando que o dono da vinha lhes pagasse mais. Mas o que foi que ele combinou? No versículo de número 2, com os primeiros trabalhadores que ele assalariou, ele ajustou 1 denário por dia. Os que estavam na 3ª hora desocupados, ele disse no versículo 4, eu vou dar a vocês o que for justo. Os que ele encontrou já no final do dia e disseram, nós estamos aqui porque não arrumamos trabalho nenhum, ele disse, venham, trabalhem. Então, no final da parábola, a lição prática, o ensinamento importante, e que nós precisamos extrair aqui à luz do que nós temos visto e estudado, é puro e simples. Ninguém entra no reino por mérito. É simples. Ninguém entra no reino por seu esforço.
Tu tens 30 anos de igreja e foi salvo por Jesus. Não há diferença nenhuma dos seus 30 anos de igreja para aquele que tem um mês de igreja. Você recebeu da mesma graça, você recebeu do mesmo favor imerecido. Isso aqui não tem nada a ver com honra. Isso aqui não tem nada a ver até mesmo com recompensa ou galardão, que será dado pelo Senhor da maneira que Ele quer. Então, Jesus está tratando aqui do mesmo tema. Os discípulos queriam saber o que iriam ganhar uma vez que abandonaram tudo para seguir Jesus de Nazaré. Eles deixaram pesca, eles deixaram empresa, eles deixaram coletoria, eles abandonaram tudo. E diante do que o Senhor falou, a grande questão era: e o que é que nós vamos ganhar? Jesus diz aqui: vocês vão ganhar o mesmo que todos os outros ganharão. Salvação é pela graça. Salvação não é por mérito. Salvação não se conquista. Salvação é um presente. E mais uma vez aqui, irmãos, há um claro indício, ou um indício muito forte, daquilo que nós vínhamos falando constantemente. Não acreditemos que aquilo que fazemos é suficiente ou que nós podemos cooperar com Cristo para a nossa salvação. Só Ele salva. Só Ele tem poder para salvar. E eis a razão porque quando Ele usa a parábola e os trabalhadores que mais trabalharam perguntaram: mas que história é essa? O Senhor nos igualou àqueles que trabalharam tão pouco? A resposta é a mesma: amigo, eu estou fazendo alguma injustiça com você? Eu não combinei com você antes o que você receberia? Vá para casa e se contente com o que você recebeu. Será que não é lícito eu fazer o que quero com o que é meu? E Jesus então conclui dizendo assim: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Mas ele caminha um pouco mais, meus queridos, e ele vai mostrar como é que isto seria materializado, ou seja, seria vivo, seria visto, seria experimentado. Versículos de 17 a 19, eu convido vocês a lerem comigo. Vamos ler juntos? Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para serem escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Como é que tudo isso iria acontecer? Jesus, pela terceira vez, então, diz o que ele iria fazer. Ele diz aquilo que ninguém faria por ele. Ele diz que caminho iria tomar. E como aquela bênção dispensada aos pequeninos. E como aquele desafio que deveria ser aceito por todo aquele que deveria se fazer como uma criança e confiando no Senhor e somente no Senhor entrar no reino, seria vivo e experimental. Ele diz: meus amigos, nós iremos subir agora para Jerusalém. Os 12 são chamados à parte. Aquele período que antecede a sua triunfal entrada em Jerusalém era o período da viagem dos peregrinos. Muita gente das cidades, chamadas filhas de Jerusalém, as cidades vizinhas, se dirigiam para a Páscoa. E ele então, chamando à parte os 12, ele diz no versículo 18, nós estamos indo para lá, e será lá que o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenarão à morte. E também o entregarão aos gentios. Só os romanos tinham poder para crucificar alguém. Ele será entregue aos romanos para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Assim, os últimos seriam os primeiros
e os primeiros os últimos, porque continuariam acreditando na força do seu braço para entrar no reino, até ver aquilo que eles ainda não conseguiam enxergar, que só o Messias tem poder para salvar, porque ele tem um nome acima de todo o nome. E a conclusão vitoriosa é que ele seria morto, crucificado, mas ao terceiro dia ele iria ressurgir. Às vezes nós pensamos, irmãos, que esta doutrina ela é facilmente assimilada por nós que somos protestantes, mas nem sempre. Às vezes nós caminhamos e continuamos acreditando que aquilo que nós fazemos é que garante o favor e graça de Deus para nós. Quando na realidade aquilo que nós fazemos em obediência a Cristo deveria ser gratidão pura. Pelo que Ele fez por nós, Ele assume o nosso lugar. No reino não adianta pensar como o mundo pensa. Eu trabalho mais e tenho direito a receber mais. Não funciona assim. Pensem no trabalho de um pastor. Deixa eu falar agora um pouco da minha classe pastoral. Por um lado, pastores são extremamente exigentes. Eles acham que têm direito a tudo e a todas as coisas. Eles acham porque pastores precisam saber falar, precisam saber pregar, saber aconselhar, saber escrever, saber visitar, saber administrar. Imaginem se eles recebessem por cada especificação. Eles estariam ricos. Mas no reino não é assim. Pastores são servos. E se você e eu somos chamados a servir a Cristo, devemos aprender com Ele, olhar para Ele e descansar somente nele. Exemplo de servo. E aí nós caminhamos um pouco mais e vamos perceber por que esta consideração é pertinente. No versículo 20, olhem para mim, ou olhem comigo para o versículo 20. Diz o texto que os discípulos ainda não entendem. E assim às vezes é a cabecinha da gente, dura para entender. Versículo 20, então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, com seus filhos, Tiago e João, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus então perguntou, o que é que você quer? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Poder, posse, reconhecimento, status. Olha só a resposta de Jesus. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. O que Jesus então quer dizer para a mãe de Tiago e João e também para eles dois? Primeiro, vocês não têm noção do cálice que eu irei beber. No Antigo Testamento, o cálice sempre está muito mais relacionado a juízo, ao derramar da ira de Deus, e era este cálice que Jesus deveria sorver. E ele diz, vocês estão prontos para isso? E a resposta é sim. E de fato, depois eles tiveram que entender, Atos 12 registra que Tiago foi o primeiro a ser morto, bebeu o cálice. João foi exilado por um bom tempo na ilha de Pátimos, bebeu o cálice. Jesus diz as implicações daquilo que nós já vimos anteriormente, meus amados irmãos, daquilo que nós já acompanhamos, à medida em que nós estudamos o Evangelho de Mateus. Se você deseja seguir ao Senhor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Esta é a implicação de se tomar o cálice, o mesmo cálice de Jesus. Só que em sua inteireza, somente Ele poderia bebê-lo. E Ele diz assim, vocês beberão o meu cálice, versículo 23,
mas compete a meu Pai dizer o que cada um vai receber no dia final. Ele diz no final do versículo 23, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. A reação dos outros discípulos foi também de ficarem chateados. Versículo 24 diz, ora, ouvindo isto, os outros 10, indignaram-se contra os dois irmãos, e Jesus então os chamou e disse, versículo 25, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. No mundo é assim, ganha o mais forte. No mundo é assim, recebe o que trabalha mais, o que se esforça mais, o que se dedica mais. No mundo é assim, os ricos prosperam, os pobres empobrecem. No mundo é assim, os que têm autoridade dominam, os reis governam sobre os seus vassalos. Mas como o reino dos céus funciona? Versículo 26, versículo 27 e versículo 28. Vamos ler? Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O reino dos céus é inteiramente, totalmente diferente do reino dos homens. Jesus então chama e diz, vocês sabem como os governadores deste mundo eles agem, como eles exercem autoridade sobre os governados, mas não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Últimos sendo primeiros, primeiros sendo últimos. E aí vejam que exemplo maravilhoso de Cristo, tal como o Filho do Homem. Esta expressão, por vezes, está associada, quando nós ouvimos estudos ou sermões, apenas à humanidade de Jesus. E, de fato, a expressão Filho do Homem aponta também para isso. Mas Filho do Homem, conforme a visão de Daniel, não aponta primeiramente para a humanidade de Jesus. Filho do Homem aponta para a glória do Emanuel. Filho do Homem aponta para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Filho do Homem aponta para simplesmente o homem mais poderoso do universo. Vocês pensam que é Barack Obama? É fichinha diante dele. Vocês pensam que são os exércitos do mundo? Ele tem a seu favor todas as hostes celestiais. Sim, Filho do Homem, que é um nome atribuído a Jesus Cristo, é a expressão máxima do poder, da glória e da majestade daquele que fez o mundo e que sustenta o mundo, que faz você e eu, nós respirarmos, que diz quando e até quando devemos viver e quando a nossa vida vai terminar, que diz se você vai passar neste concurso ou não, que diz se você vai adoecer ou não, que diz se você vai ter filhos ou não, que diz se o reino avança ou não. Ele é o Filho do Homem. Agora o que diz o Filho do Homem? Que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O último se fazendo primeiro. No reino é assim. Salvação é pela graça. Nenhum sinal ou selo tem poder para salvar. Batismo não salva ninguém. Crer ou ter fé não salva ninguém. Quem salva é Cristo.
Ele me atribui ou me concede a fé que me leva a crer. Ele, antes mesmo de que eu possa crer, me escolhe e me salva. Ele é aquele único que poderia me servir a você em uma área que jamais poderíamos fazer coisa alguma. Ele vem e o seu serviço foi dar a sua vida em resgate por muitos. A palavra bonita, a palavra resgate na linguagem do Novo Testamento e também na linguagem do Antigo Testamento. É a ideia daquele que nos compra da nossa própria escravidão. Daquele que nos compra do mercado de escravos. Daquele que nos liberta da escravidão dos nossos pecados. Daquele que nos serve derramando o seu próprio sangue. Daquele que nos serve dando a sua vida na cruz. Daquele que nos serve dizendo que até mesmo esta bênção dada a nós é dada à nossa casa. E portanto a palavra apostólica é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Jesus Cristo então, Ele vem e prova aquilo que ainda hoje nós temos dificuldade em entender e receber. Há lugar para honra na igreja de Cristo? Sim. Respeito aos cabelos brancos, à experiência e às cãs? Claro que sim. Nós devemos ouvir a experiência daqueles que estão caminhando mais, ou já vem caminhando mais do que nós no Evangelho? Sim. Mas estes revelam sempre a dependência que nutrem durante toda a sua vida com Cristo. Lembrando a nós que todos aqueles que fazem parte do reino vieram para servir e não para serem servidos. Jesus Cristo, mais adiante, Ele vai mostrar isso de uma maneira muito prática, quando Ele diz: este é o meu corpo que é dado por vós. Este é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança derramado em favor de muitos. Ele vai mostrar isso quando Ele mesmo sendo rei, lava os pés de todos os seus discípulos, inclusive do seu traidor. O reino, irmãos, de Cristo, ele é aquele composto por servos. E só entenderemos e compreenderemos isto se olharmos claramente para o que nos ensina esta passagem, esta parábola, este ensino, e quando o Senhor nos fala a respeito de salvação. Nós não podemos fechar a passagem e a mensagem desta noite citando um texto tão clássico de Efésios capítulo 2. Vamos para lá. Efésios capítulo 2... a partir do versículo de número 1. Efésios 2, a partir do versículo de número 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem dá vida ao homem morto em seus delitos e pecados é Deus. Entre os quais, versículo 3, também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, mas Deus, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos fez assentar, ou nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus,
não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, mediante a fé, que é um dom de Deus e que capacita ainda hoje o pecador a crer em Jesus, unicamente em Jesus para a sua salvação. É assim que nós entramos no reino. Não entramos por aquilo que fazemos, por realizações, por obras, mas a entrada e o acesso ao reino se dá por graça. Favor que jamais mereceríamos. Graça para nós, alto preço para Jesus. Ele paga o preço da nossa salvação gratuita, imerecida, derramando o seu sangue por nós, porque não foi por prata e ouro que fomos comprados do nosso fútil procedimento, mas por seu precioso sangue. E no final de tudo, como então devemos ser no reino? Versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Criados para as boas obras. É o resultado daqueles que são salvos pela graça. Serviço. Desejo santo de servir ao Senhor, e o primeiro e maior serviço é assistir ao Senhor em sua casa. Culto. Culto sincero, culto de lábios puros, de coração limpo, culto de um ser transformado pela graça do Evangelho, culto que tem sentido, sentimento e emoção por conta daquilo que cremos, confessamos, do Cristo que adoramos. E o resultado então, a partir deste serviço santo, é o serviço que nós devemos então oferecer uns aos outros. Percebam? Hoje ninguém faz nada sem querer receber. Ninguém. O mundo pensa assim. A matemática do mundo é esta. Não deve ser assim na igreja de Cristo. Trabalhadores são dignos de seu salário, mas trabalhadores precisam entender, trabalhadores cristãos precisam compreender o desafio de sempre fazer mais, de demonstrar com o seu serviço a Deus e obediência a Deus, o seu sentimento e desejo de estar pronto a servir o seu próximo. A graça maravilhosa de Cristo resulta em minha vida frutos de gratidão que são chamados de boas obras. E se vocês e eu entendemos o significado de ser rico no reino dos céus, eu quero lembrar-lhes o que diz a Escritura Sagrada. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A nossa riqueza cristã, está envolta em sofrimento. Lembram quando Tiago e João disseram estar dispostos a tomar o cálice de Jesus? A pergunta que deve ser feita hoje, uma vez que temos a compreensão da revelação bíblica, é: estamos nós dispostos a tomar esse mesmo cálice? Percebam como a teologia da prosperidade é falaciosa. Ela ainda aponta como equivocadamente os judeus pensavam: riqueza é sinal de salvação. Não. Sofrimento, sim, é sinal de que você, se sofre por amor a Cristo, é co-herdeiro com Ele do reino dos céus. A riqueza pode ser experimentada e gozada nesta terra pelo cristão? Sim. Mas a sua riqueza nunca irá sobrepujar a riqueza maior que você tem, e é o fato de você pertencer ao reino. E que faz você nessa vida sofrer por amor a Cristo, porque você sabe que finalmente, quando Ele voltar, com Ele também você será glorificado.
A chamada, irmãos, nesta noite para nós é aquela que nos faz lembrar mais uma vez como nós devemos viver. Como crentes e santos, naturalmente a nossa expressão de fé é viver para Cristo. Salvação pela graça nunca é um atestado para uma vida leviana. Salvação pela graça nunca é um atestado para eu viver em pecados, sabendo que eu estou salvo. Não. A salvação pela graça produz em mim um resultado extremamente transformador. De forma que aqueles que me conheciam no passado não conseguem compreender o que eu sou hoje. Aqueles que me conheciam no passado até mesmo têm receio de tratar comigo aquilo que antes se tratava. Salvação pela graça muda radicalmente, revoluciona a vida de um crente. Você é chamado nesta noite a crer e a receber este evangelho, a confiar que a sua salvação não pode ser alcançada por mérito próprio, que as suas obras elas não servem de nada. A Escritura diz que elas são semelhantes a trapos, imundos trapos, que as suas boas obras elas só se tornam válidas quando você entende que como pecador alcançado, salvo e transformado pela graça de Cristo, você agora passa a viver pela graça no poder do Evangelho, e o que você faz, você sempre atribui, sempre e sempre ao Senhor. Você não vai fazer como aquele jogador que diz ser evangélico da nossa seleção e que ele não sofre um pênalti. Muitos dizem, o presidente da FIFA diz, é difícil acreditar nele, foi pênalti. E ele cai, ele cava, e depois, diante de todas as câmeras, ele fecha os olhos e levanta as mãos para o céu. Salvação pela graça vai fazer você ser honesto mesmo em meio às pressões. Vai fazer você ser honesto e dizer sim, sim, não, não. Salvação pela graça vai transformar as suas boas obras em claro, vívido e real testemunho de que você é uma nova criatura. Você deseja entrar no reino? Você deseja fazer parte do exército de Deus? Você deseja caminhar e marchar com Cristo? Não há outro caminho senão entender que Ele fez aquilo que você jamais poderia fazer. Ele veio servir ao seu povo. Ele deu a sua vida em resgate do seu povo. Ele derramou o seu sangue por seu povo. Você precisa crer nisso. Você precisa entregar-se a Ele. Você precisa crer nele e ser salvo. Hoje. Você não pode continuar acreditando que o que você faz e o que você diz alcançará o favor dos céus, ou o favor do Altíssimo que habita nos céus. Só Cristo tem poder para salvar. Por isso, o seu nome está acima de todo nome. Creia nisso. Confie na palavra de Jesus. E certamente, nesta noite, ainda esta noite, você será salvo. Oremos ao Senhor. Senhor, te bendizemos por sua palavra. E porque o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, o Filho do homem todo-poderoso, que deveria ser servido, veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós te louvamos porque não merecíamos nada, não merecíamos tão grandiosa salvação, e o Senhor, de maneira tão misericordiosa, nos salvou pela graça. Não fizemos nada. Cristo fez tudo e bebeu o cálice que deveríamos beber. O cálice da ira e da justiça do Senhor, Ele tomou até a última gota, sofrendo, morrendo, mas triunfantemente vencendo a morte e ressuscitando, para que todos nele encontrassem esperança de salvação. Nós te louvamos, ó Senhor, porque se dependêssemos das nossas obras estaríamos perdidos. Mas te louvamos, ó Senhor, pela graça maravilhosa de Jesus.
pelo privilégio de hoje, salvos, podermos também tomar deste cálice, podermos sofrer por amor a Jesus e lembrar que o nosso sofrimento nunca se comparará ao que Ele experimentou por nós. E que se com Ele sofremos, herdeiros com Ele das Tuas promessas, com Ele certamente também seremos glorificados, com Ele reinaremos. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja e fortalece o Teu povo, fazendo-nos lembrar sempre de quem dependemos, de quem somos, e que as nossas obras nunca sejam utilizadas por nós como justificativa para alcançarmos o Teu favor, mas que olhemos sempre para a cruz e encontremos na obra redentora de Jesus a razão da nossa fé e salvação, a razão da graça maravilhosa que o Senhor também derramou sobre os nossos filhos, incluindo-os na aliança, eles que têm hoje a oportunidade de ouvir e aprender da mesma fé e crer nas mesmas promessas e abraçar o mesmo Salvador. Obrigado porque nesta noite muitos têm a oportunidade de, conhecendo mais de Jesus, nesta noite, entregarem suas vidas a Ele, crerem nele, somente nele, e experimentarem a verdadeira salvação. Obrigado, Senhor, porque em Cristo somos amparados e por Ele somos conduzidos para o reino celestial, para o reino de amor, tudo pela graça. No nome de Jesus oramos. Amém.